Boa noite, pessoal. É um prazer, então, receber aqui hoje o Fábio Gonçalves, escritor, meu amigo, padrinho de casamento, e autor do romance Uma Negra Comédia, lançamento de abril da editora Danúbio. O livro já está disponível na livraria da editora, em www.livrariadanubio.com.br. Nas primeiras semanas tem desconto de lançamento, convém aproveitar. Tem também na Amazon e em dezenas de outras livrarias físicas e online. Então, Fábio, obrigado por estar aqui, por esse tempo, eu sei que para você é corrido aí. Eu que agradeço. E obrigado por ter escrito o livro, né? Então, vamos lá. Eu fiz umas perguntinhas aqui, e é um roteiro, mas a gente vai livremente. Mas antes, só uma propaganda. Outro livro, lançamento do mês passado, Drummond e a Poesia do Pensamento em Claro Enigma, do professor Ranieri Ribas, também disponível também em promoção na livraria. Então, vamos lá, aquela pergunta mais simples e básica de sempre, que é como que nasceu a ideia do livro, se foi um projeto de longa gestação ou se surgiu de modo repentino. Então, mais ou menos, né? Ele surgiu mais ou menos ali de modo repentino, uma ideia ali, um final mais ou menos, né? Uma narrativa com um certo final, mas ele demorou muito para virar realmente um enredo, um livro, para descobrir qual seria a linguagem a ser adotada ali. Eu tentei várias coisas, né? Eu tentei narrador onisciente normal, terceira pessoa, aquela coisa ali, né? Tentei um modo de primeira pessoa, não deu certo, eu voltei. Não entendia muito bem ali como eu ia chegar naquele final. Né? Mas eu estava, assim, uma das inspirações para escrever Uma Negra Comédia, eu estava lendo Um Menino de Engenho, né? O Menino de Engenho, do Zé Lins do Rego, e tinha aquela coisa de retratar, né, a partir da visão de um menino, a vida numa fazenda de açúcar, naquele ambiente. Deve ter uma espécie de menino da favela, né? Então começou um pouco assim, com essa intuição, e com esse menino chegando num certo desfecho. Não sabia mais ou menos ali o começo e alguma coisa do final, de maneira um pouco nebulosa. Né? E aí eu fui tentando, escrevendo, reescrevendo, parei, fiquei bastante tempo sem mexer. Né? Chegou numa hora que eu não sabia, né, como desenrolar alguns elementos ali da trama. Mas da última vez que eu peguei, eu consegui, né? Inclusive conversando, né? Nós conversamos algumas coisas sobre o romance, sobre o enredo, né? Inclusive o final que ficou mesmo. Você ajudou bastante ali, né? Depois de algumas conversas e avaliações e análise, né? E aí a coisa saiu, aí aconteceu, nasceu, um parto longo. Quanto tempo foi? Olha, eu acho que eu comecei a mexer nisso aí lá em 2019 ainda. Eu tinha terminado de escrever ali o Milagre em Paraisópolis, e aí já fui no embalo, no pique, falei, já vou emendar um outro aqui. Daí eu comecei e parei, né? A coisa não desenrolou como eu imaginava, e que bom. Eu acho que eu ter guardado o romance, feito outras coisas, lido mais, refletido um pouco mais, o melhorou. Se eu tivesse escrito uma vez só, eu acho que não ia ficar como ficou. Tem um conto no teu segundo livro, no Retrato Doente, que é o Juninho, que você praticamente chupou ele para dentro do livro, né? Então, esse menino ali, que seria mais ou menos esse menino da favela, né? Ele já existia, né, era um personagem, e eu vi que aquele capítulo ele tinha um esquema de conto, uma estrutura de conto que podia funcionar, né? Mas eu já estava escrevendo esse romance, que não tinha esse nome ainda, eu estava escrevendo essa história, aquele personagem já tinha alguma coisa anterior, que tinha acontecido com ele, e já tinha coisas posteriores também, ele já era um personagem em desenvolvimento. Mas eu vi que aquilo ali daria um conto. É como mais ou menos o Graciliano Ramos com a baleia, né? Ele publicou aquele capítulo da morte do cachorrinho como um conto. E depois desenvolveu o romance, né? Então foi mais ou menos essa experiência aí, de pegar alguma coisa que já funcionava como conto.
Você mesmo disse, o livro não sabe você dizer, mas ele é o tal do romance de formação, né? O Bildungsroman, os alemães falam. Você chegou a fazer alguma pesquisa sobre o gênero ou você se baseou mais em um ou outro romance do tipo que você leu e foi mais livremente? Foi sem querer. Inclusive, eu fui me dar conta de que tinha essa estrutura numa das nossas conversas lá no grupo lá da Danúbio, né, que o Luiz César de Araújo, de Araújo ou Araújo? Eu sempre confundo. E César de Araújo. Tem De Araújo, não tem um desenho. Partícula nobiliárquica. Exatamente. Daí ele mandou ali de algum livro que estava lendo de crítica, um esquema ali dos vários romances, dos 3 principais romances ali do Dickens, né? O Oliver Twist, o David Copperfield e o Grandes Esperanças. E tem uma estrutura muito parecida, de um menino órfão, né, numa situação hostil, num ambiente tacanho, de gente bruta que o maltrata, o despreza e torna a sua vida um inferno. E aí o sujeito ele vai conseguindo escapar daquele ambiente ali e sai dali. E quando ele sai, ele consegue olhar para aquele ambiente com uma certa clareza e a vida dele muda. Né? E depois eu vi que o romance que eu escrevi, ele tinha essa estrutura, mas foi sem querer. Eu não comecei a escrever pensando nisso. Mas ele tem essa estrutura, então é um romance de formação nessa linha, né? Foi sem querer querendo. O termo comédia, ele pode confundir o leitor, então explica. Então, não é comédia no sentido humorístico, né? É comédia no sentido da Divina Comédia, por exemplo, né? Ali não é um livro de humor, inclusive é o contrário, né? É muito engraçado, né? Na comédia do Dante. Comédia no sentido de um final, de um certo tipo de desfecho. Eu não vou falar qual é. Mas um desfecho mais positivo, né? Exatamente. Na tragédia, ela tem um desfecho que, de um certo modo, é positivo, mas para ser positivo precisa acontecer algumas coisas ali com o protagonista, com a pessoa dramática ali, o protagonista da narrativa, do enredo. Na comédia, não. Né? Nas comédias do Shakespeare, por exemplo, geralmente a coisa acaba em casamento. A Tempestade, né, que foi a última peça do Shakespeare, é uma comédia, porque acaba com o casamento. Né? Você tem um desenlace positivo. Então é comédia né, nesse sentido. Bom, talvez esteja dizendo alguma coisa do enredo, né? Fica aí. Mas só para o leitor também não entrar achando que é assim, alguma coisa de humor negro. Né? Não é a comédia aí no sentido clássico e técnico do termo, conforme os gêneros teatrais, né? Os gêneros dramáticos. O Dante chamou o livro dele, né, de comédia. Depois adjetivaram posteriormente como divina, né? E se consagrou como a divina comédia com o artigo definido. Né? Você colocou o outro adjetivo, você mesmo colocou de negra, então quero que você explique o adjetivo da negra comédia, e você também optou por colocar um artigo, indefinido. Indefinido. O Negra tem algumas coisas ali, né? Tem uma inspiração, a gente conversando inclusive sobre o título, né? É uma brincadeira com a música do Racionais MCs, Negro Drama, por causa desse ambiente, né? Em que a história se passa, e por similaridades, não só com essa música dos Racionais, mas de várias outras ali, né? Tem vários... É um pouco inconsciente, depois que eu escrevi, eu comecei a reouvir, eu ouvia Racionais quando era adolescente ali, gostava, e tinha largado um pouco. Então, talvez algumas coisas tenham ficado. E aí, depois que eu escrevi, eu fui ouvindo as músicas ali, falei, pô, tem um monte de elementos, né, de descrições de fatos, de personagens, de situações que estão ali, na coisa do Racionais, né? Então, teve um pouco dessa brincadeira, inclusive, na epígrafe do livro, tem uma citaçãozinha ali, de uma música do Racionais, uma brincadeirinha, né? E tem essa coisa do negra, um pouco também um adjetivo ali que indica o ambiente, né? Não só racial, né? Mas um ambiente um pouco
espiritual, moral ali, onde a coisa se passa, sobretudo no começo, né? Um negro no sentido assim de trevas, né? Escuridão. De escuridão, né? E já dá um componente politicamente incorreto, convenhamos, né? Exatamente, é perigoso, né? Eu estou até lembrando, o Chekhov tem um conto que se chama Os Mujiks. E estava naquela época do Tolstói fazendo um esforço danado para falar bem dos camponeses russos, né? E é o cara que escreve um ambiente infernal lá na roça russa, os caras selvagens, bárbaros, terríveis, só acontece tragédia, né? Beberrões, violentos. E o Chekhov ficou mal falado, né? Esse conto aí ficou mal falado porque ele estava como que depondo contra o povo russo, né? Então, assim, tem um pouco dessa coisa de retratar a periferia, a favela que eu vi, né? Quando eu era jovem, tinha aquelas novelas que passava na Globo, né? Que o favelado era o Caio Castro. Então, assim, muito... o cara tinha aquelas gírias assim, meu bocó, né? O cara no mecânico ali, e tinha as piriguetes descoladinhas. Cara, não é isso aí, né? Vamos falar sério, né? Então, eu quis descrever, mas sem apelo também, assim, apelo condenatório ali, de falar mal das pessoas e de maldizer o lugar, mas, assim, coisas que eu vi, né, naquele ambiente, e que, é claro que não é só isso, né, tem coisas boas, tem pessoas boas, tem lembranças boas também, mas tem uma memória, assim, um pouco trevosa, né, de um ambiente que primeiro, assim, uma coisa estética, um ambiente feio, tá? É um ambiente um pouco desorientador, já pela aparência mesmo do ambiente, né? E é um ambiente que promove certos comportamentos, promove certos gostos, né? Que que me dão uma memória geral de feiura, de trevas, alguma coisa assim. E o livro retrata um pouco disso. Pelo que você retrata, a impressão que passa é de um ambiente que ele é opressivo no sentido de que ele é fechado, uma espécie de círculo fechado. E que as Exatamente. possibilidades de vida são muito restritas, né? E isso deve sufocar. Exatamente, né? Inclusive, muitas das músicas dos Racionais falam disso aí, né? De que assim, o pessoal não consegue ter uma visão para além dali, daquele é um microcosmos ali, de referências estéticas, morais, religiosas. Mesmo existe uma religião da periferia ali, né? Aquela coisa das igrejas protestantes, que eu falo no Milagre de Paraisópolis, né? Ou do Candomblé, ou de certas igrejas católicas ali, um pouco mais de um rito um pouco menos tradicional, né? Então você tem todo uma cosmovisão, um jeito de ver as coisas, de agir, de reagir, e as pessoas têm um limite ali de perspectiva, de possibilidades da vida humana fechadas ali, né? O que o menino pode ser? O que o menino acha que pode ser quando ele está ali? A romance fala um pouco disso, né? O sujeito chega a uma certa idade ali, mas o que eu posso ser? Isso, aquilo, muito bem. Pagodeiro, eu vou trabalhar disso, daquilo. Aí, se o cara trabalho pequenininho, né, de repositor de supermercado, ou traficante. Exatamente, mas não dou bem com crime, ou não dá. Pentecostal. Eu vou virar pastor, é um certo negócio, uma certa possibilidade. São repertórios pequenos, né? Repertório pequeno, possibilidades. Muito pequeno, né? E é sufocante espiritualmente, né? Você não consegue ver. Eu tenho contato ainda com muitas pessoas, né? Com quem eu converso, e a pessoa não consegue enxergar mesmo o mundo fora dali. Né? Existe toda... E não é assim o ambiente, o cosmos dos sonhos, né? Então eu tento assim retratar um pouco disso, mas sem também aquela coisa de fazer a coisa caricatural. Né? Assim, não, isso não tem nem um pouco no filme. Assim, são personagens, situações ali, né?
que eu achei conveniente retratar por serem representativas, simbólicas desse ambiente. Né? É um ambiente, assim, só para... Eu acho interessante retratar, porque eu falei numa entrevista lá para a página da Danube, porque, assim, boa parte das pessoas pobres do país vivem em condições parecidas. E as pessoas pobres são a maioria, né? Então, tem alguma coisa ali de muito representativo da situação social do Brasil. Né? E é uma situação social, é um problema que não foi resolvido, e talvez jamais seja, né? De como que essas pessoas são, elas se encaixam no mecanismo social brasileiro, né? A esquerda toca muito na coisa dos problemas de classe, problemas sociais, e são problemas reais mesmo. Assim, a coisa tem que saber a solução que eles sugerem, eu não concordo, geralmente, né? Mas são problemas reais, importantes, um pouco definitivos, inclusive do futuro do país, né? Está conversando sobre um romance futuro, né? Que tem um enredo que nós comentamos. E essa coisa, por exemplo, da criminalidade, o Brasil vai se tornando um narco-estado, né? Isso tem muito a ver com como as pessoas são formadas nesses ambientes e como esses ambientes foram formados historicamente. Então, retratar esses pequenos cosmos ali, acho que são fundamentais para compreender a história do Brasil, a história e o futuro do país. O livro é em primeira pessoa, você falou que você tentou até em terceira pessoa, acabou ficando em primeiro, e foi uma escolha boa, acho que foi a escolha certa. Agora, isso gera no leitor a pergunta do quanto isso é autobiográfico, né? Não tem como escapar. Sim. Essa pergunta eu sei que vai aparecer, sobretudo quando as pessoas lerem, né? Mas o Fernando Sabino, eu estava ouvindo uma entrevista do Fernando Sabino outro dia, e ele me deu a resposta, a saída, né? Falou assim, olha, a minha biografia é uma coisa um pouco chata, né? Então, seria muito chato fazer um livro realmente autobiográfico. Né? Então, ele fez uma espécie de biografia, ele disse no Encontro Marcado, né? Que é o principal dele. Então, ele disse que fez uma biografia ideal. Né? Então, esse livro vai ser uma espécie de biografia ideal, não do que... ideal no sentido do que... Não digo ideal, uma biografia possível, melhor. Né? Então, tem elementos ali de experiência direta, mas não é um livro autobiográfico. Assim, não faria uma autobiografia, isso não é literatura, né? É outra coisa. Então, tem elementos de biografia. O ambiente ali é mais real do que Paraisópolis, porque eu realmente cresci naquele ambiente ali, naquele bairro, naquela região. Então, as referências geográficas e todo o cenário ele é mais real. Né? É como o Herberto Salles, né? Que o primeiro livro foi o Cascalho, que se passa na região ali dos garimpeiros, ali, da mineração, na Bahia, e ele é de Andaraí, que é uma cidade importante ali naquela região da mineração. Então, é o ambiente dele mesmo, a vila dele. Então, dessa vez é a minha vila mesmo, né? Mas, assim, não é um livro autobiográfico. Tem elementos de autobiografia, só que todos esses elementos são romanceados, exagerados ou mitigados para a composição do romance. Tanto que seja ali, realmente, estritamente real, fato biográfico, assim, estrito. A linguagem do livro, ela é flagrantemente tua. Consigo ver uma continuidade da linguagem, uma voz do Fábio, que segue os dois primeiros livros, mas eu vejo ela mais depurada, mais bem elaborada, né? E tem a oralidade, tem a erudição, uma mistura barroquismo aí proposital. Então, eu queria que você, eu acho que você está achando a medida, está achando realmente a medida, e queria que você falasse um pouco sobre a linguagem do romance. Então, de Um Milagre em Paraisópolis para cá, aconteceu uma coisa que foi eu ter começado a dar aulas de linguagem. Tá? E, a partir das aulas, ter um contato mais íntimo e mais crítico com textos literários, porque dou aulas de português, sempre com base em clássicos da literatura, o que me obriga a estudar com muito mais atenção
né, e ler e reler muitas vezes alguns textos clássicos, né, e também, em algumas turmas, de corrigir textos, e esse contato muito frequente, diário, né, com, às vezes, mesmos textos, né, eu já li 1000 vezes o Ilha-Capiranga, algumas vezes vários trechos dos Lusíadas e vários contos de vários autores, uma leitura atenta, uma leitura que você precisa comentar, explicar. Então, vai percebendo certos meandros ali, tendências, possibilidades, que numa leitura mais direta talvez passe, né? Então, essa minha experiência de professor, né, me clareou alguma coisa em termos de estilo, de possibilidades, e mais ou menos o que eu queria fazer na minha prosa. E, inclusive, nas lives anteriores que nós fizemos, né, de Milagre de Paraisópolis e do Retrato Doente, nós conversávamos sobre isso, né, como resolver os problemas da linguagem no cenário contemporâneo. A gente não pode escrever mais como o Machado de Assis, porque soaria um pouco obsoleto, um pouco distante, inverossímil para os personagens e para os ambientes, né? Mas também tem o risco de cair naquela coisa prosaica demais, aquela coisa popularesca e com baixo valor literário, né? Tem alguns escritores modernos que vão para essa senda e eu não gosto do resultado final. Então, a tentativa tem sido essa, de mesclar, né, do quanto seja possível, essa linguagem mais popular, no ritmo, nos jargões, nos vícios, com algo da nossa língua de sempre, né, sempre no sentido assim, das suas formas melhores, né, dos Sua grandes, tradição. da sua tradição, exatamente. Existe uma tradição, claro que ela vai mudando, né, o Machado não escrevia como Padre Antônio Vieira, né, mas tem alguma coisa ali que os liga, né, embora separados por 300 anos, 200 e tantos anos, né, tem alguma coisa ali que os liga. Eu tenho a impressão que o Marques Rebelo e o Nelson Rodrigues deram um pouco do caminho, não sei se você concorda. Concordo, e tem assim, eu estou lendo agora o Herberto Salles, ele é um bom caminho também para isso. O Érico Veríssimo é um bom caminho também para isso, né? Estavam tentando fazer alguma coisa assim, também me parece. Eles, assim, o Veríssimo tem uma prosa que remete a essa tradição literária, né? Mas sem aquele peso, né, das figurações mais clássicas, das torções sintáticas ali, um pouco mais clássicas também. É um moderno que resolve bem, que conversa bem com o clássico, né? Na poesia, você tem ali esforços parecidos, né? Você tem um gênio da poesia, que é o Manuel Bandeira, que sabia fazer poesia de tudo quanto é jeito e tinha lido muitos clássicos, tem formação muito clássica, muito sólida, fui parnasiano no começo, e depois experimentou todas as outras formas modernas, algumas até um pouco toscas, né? Com cretinismo não rola. Tem tudo. Ele experimentou tudo. Mas é um sujeito que sabia fazer, né? O Manuel Bandeira sabia fazer isso também. Pegar elementos muito tradicionais e mesclá-los com ambientes bem da sua época, daquele Rio de Janeiro da sua época, né? Ou da Recife, da sua infância, né? E mesclar muito bem. Então, eu fui tentando mais ou menos imitar o que esses daí já estão fazendo. Agora, para o nosso ambiente aqui, que é mais contemporâneo ainda, um ambiente em que a linguagem popular é mais degradada ainda. A linguagem popular não, a linguagem geral, inclusive a linguagem das classes médias. A linguagem midiática, você não tem um alto português que seja usado na literatura e nos meios de comunicação, não, tá tudo para baixo. Então, assim, é difícil, né, porque tudo soa um pouco antigo, um pouco pedante, um pouco diferente, né? Uhum. Mas eu acho que tem que ter o esforço, né? Eu acho que tem que ter o esforço do escritor de não deixar a peteca cair totalmente, né? E abraçar de vez a degradação da linguagem por achar impossível uma solução de meio termo. Eu estou tentando uma solução de meio termo aí,
Você disse que ficou bom, acredito. Tem dois personagens do livro que são, talvez, dois aspectos do Jardim Luso, ou da vida na favela, né? O Celção, que é o padrasto, e a mãe do narrador, né? O primeiro é brutal, o segundo é uma mulher terna, né? Boa, bondosa. Não acredito que tenha sido propositalmente colocados como símbolo, né? Mas acaba se tornando, né? Pois é, a realidade ela é simbólica, né? E mesmo quando você não força ali, a coisa, os leitores vão achando, né? E sempre o leitor atento, o crítico, acha coisas e percebe coisas que o escritor não percebeu. Acaba sendo o contrário da Cinderela, desculpa, a Cinderela e da Branca de Neve, porque nessa história aí é o padrasto mal, não é a madrasta má. Exatamente, exatamente. E que é uma realidade muito, muito comum. Sim. Né? Dessa coisa da família desestruturada, que assim, é um problema assim, crônico, terrível no país. É muito raro, assim, a família estruturada, porque às vezes o pai e a mãe estão lá, mas não educam os filhos, não dão atenção, e é uma família unida ali fisicamente, mas desestruturada espiritualmente, né? Então, você tem esse ambiente ali, essa situação de uma família desestruturada com o padrasto que é violento, que é bêbado, que é drogado, e assim por diante. Né? Bem notado, né? Porque, assim, essa coisa de ter ali personagens bons, puros até, vítimas um pouco inermes da situação, ele não conseguir sair dali, traz aquela coisa de não ser uma condenação, uma caricatura do ambiente. Tem gente boa, tem gente decente, tem gente tentando ali sobreviver e vencer aquele ambiente, mas são, né, tem os antagonistas, né, que são maus. E o Celção, até na maldade dele tem certas nuances ali, ele não é aquele vilão caricato, porque daí ele lida diferente com outras pessoas, ele, diante de pessoas mais fortes e mais poderosas, ele é manso. Ele também é um pouco coitado, no fim das contas, ali. Num certo ambiente, ali, ele é muito poderoso, dono de si, dono da situação, mas em outro ambiente ele é um coitado. Cheio de frustrações, né? Exatamente. Então, são personagens reais, né? Assim, a tentativa foi de construir personagens reais, pro bem e pro mal. Da mãe do protagonista, embora seja uma pessoa muito boa, ela fez escolhas erradas na vida. Né? E foi fazendo escolhas erradas que a levaram um pouco para aquela situação. Então, tem isso, né? São polos opostos ali, dentro do mesmo ambiente, um polo de bondade. Inclusive, o protagonista fala uma hora disso. Assim, né? Quando eu era criança, eu jogava assim, né? Quando aprendi de céu e inferno, ficar com o padrasto é o inferno e ficar com a mamãe é o céu. Então, tem essa coisa mesmo. E o narrador enxergava a coisa assim, enxerga a coisa assim. Mas não foi proposital, não foi na ideia de fazer assim símbolos, né? A coisa, acho que falou assim por si. Você falou de famílias desestruturadas, que são a realidade praticamente absoluta no Brasil contemporâneo, né? Esse livro retrata o Brasil contemporâneo, embora se trate de uma ação que se passa ali dos anos 90 até o começo dos anos 2000, né? Mais ou menos 2010, um pouquinho ali. Mas é o Brasil contemporâneo, é o Brasil recente. Tem não só as famílias desestruturadas do Jardim Luso, como tem a família dos Baratas, né? Que é uma família desestruturada também. Eu acho muito interessante isso, porque os Baratas são a família onde a mãe do protagonista trabalha como faxineira, num bairro rico de São Paulo. Eles são dinheiro antigo, mas decadente, uma elite em fracasso, uma elite fracassada, mas que é vista com um olhar compassivo pelo narrador, e não em tom de denúncia. E, além disso, os mesmos problemas que acontecem com o protagonista e o entorno dele na favela acontecem lá no Morumbi. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, mais ou menos o que nós tínhamos falado agora há pouco, né?
O Brasil tem um problema familiar, em geral. As pessoas não estão sabendo mais assim fazer família mesmo, no sentido cristão. Nós somos um país cristão ainda. Existe assim um ideal cristão de família, né? Que não é a família burguesa, naquele sentido também meio caricato do século XIX, que a literatura retratou e indicando ali 1000 problemas também, né? De falsidade, hipocrisia, fingimento e tal, né? A ideia de, olha, um pai e uma mãe ali que realmente se amem e que queiram se levar uns aos outros para o céu e que se esforçam para levar os filhos para o céu. Essa é a ideia cristã de que seja uma família, né? Então, você tem esse problema, é um problema de todas as classes, né? Que se apresentam nas diferentes classes de modo diferente. Lá na família dos Baratas não tem a separação, né? O pai que abandonou a mãe solteira, que é o drama um pouco mais da periferia, da mãe solteira. O sujeito vai lá, vai no baile, arruma filho e o sujeito some e acabou. Né? No máximo paga uma pensão lá de R$200 e acabou a história, né? Nas classes médias ali, pelo que me parece, é um problema um problema moral, espiritual, né? Os pais estão ali, a família está ali, mas há um racha, tá? Tem uma série de pequenas cosmovisões dentro da mesma casa. Os filhos vão para a escola, começam a ficar diferentes, aprendem coisas. Tem uma filha lá na família, né, que é muito problemática, porque na escola começa a usar drogas, e os pais não conseguem compreender mais aquela pessoa. O marido ali, um pouco decadente no fim da vida, desprezado, uma coisa um pouco Ivan Illich, né? E aí eles acabam, embora tenha ali o conforto material, você tem um amparo material que não tem lá na periferia, do ponto de vista espiritual, o drama é o mesmo. Não tem um ambiente assim às vezes, né, da violência ostensiva, mas você tem pessoas que não se entendem, pessoas que não se amam, pessoas que estão ali por protocolo, porque pegar mal ali naquele ambiente, separar, né? Ou porque é caro. Ou porque é caro, vai dar um trabalho, vai ter que dividir, né? O espólio da casa. Então, o problema, assim, no fundo, no fim, o resultado é o mesmo, né? Essa crise espiritual que causa ali nesse ambiente familiar desestruturado. Então, acho que a ideia era retratar esse mesmo problema de dois ângulos diferentes, né? E eu acho interessante, pedindo que tenha um olhar compassivo em todas as situações, né? Não é um livro de denúncia, ele não tem um tom de ódio e denúncia em nenhum lugar, né? Não, o protagonista, ele é um pouco hesitante, né? O protagonista narrador, ele é um pouco hesitante, um pouco hamletiano, né? Ele, um pouco pela formação ali, ele olha, ele é muito observador, né? Ele não faz julgamentos, né, finais ali, né? A não ser acerca de um ou outro personagem, mas ele vai observando, vai aprendendo, vai ao longo do livro entendendo, né, esses diferentes ambientes, né? E como ele está narrando, né, com uma certa distância, já em outra situação, em outra ocasião, ele consegue olhar com certo distanciamento. Tem um certo momento lá na frente que ele até diz assim, olha, em retrospectiva, né? Em comparação com outras coisas que eu estou vendo agora, de como o mundo funciona, não era tão ruim assim, né? Então, assim, não é um livro de protesto, né? Não é um panfleto, uma denúncia, no sentido de precisamos fazer alguma coisa pelas, né, por essas pessoas aqui. Claro que se precisa fazer, é evidente, mas o livro não é, o objetivo do livro não é esse, né? Sim, não tem a defesa de uma causa específica, a solução é essa e o livro vai mostrar por quê. Exatamente. É uma descrição e as pessoas, assim, chegar às conclusões ali, pode ser diferentes, inclusive, por elas próprias, né? Mas tem, assim, mas um retrato. O livro mostra certa porta de saída, né? A gente falou no começo da conversa que existia um círculo fechado, mas não vou dar muito spoiler, mas aparece durante a narrativa, né, uma possibilidade de saída, né? E é de fora, né? A ideia é que aquele mundo é muito fechado e de dentro não dá. Se o sujeito ficasse ali dentro
convivendo com as personagens dali de dentro, com as possibilidades que aquelas personagens lhe ofereciam, ele não sairia dali nunca, provavelmente, né? E o destino podia ser outro, né? Só que daí vem um elemento de fora, um elemento um pouco providencial, que muda um pouco a visão de mundo que aquele personagem tem, expande, né? Aquela coisa de expande o horizonte de imaginação, ele consegue imaginar mais longe, para fora daquele ambiente. E aí tem uma virada, só que também numa virada mágica, né? Daqui assim, aquela coisa, então agora aconteceu alguma coisa e final feliz, né? Não desenrola bem assim, mas se abre um caminho, né? E aí sim, não tem assim uma ideologia, assim, uma ideia de que esteja propondo isso, mas foi um caminho que eu vi, né? E de algum modo um caminho que eu experimentei. Então, pode ser que haja outros, eu não sei, eu não conheço todos, né? Mas eu estou registrando um caminho de sobrevivência, né? Inclusive tenho, falando nos Racionais, né? Tem bem a calhar, eles têm um álbum, o segundo, o terceiro álbum. O primeiro que foi muito sucesso chama Sobrevivendo no Inferno. Inclusive tem a ver assim com a coisa da Divina Comédia, né? Sobrevivendo no Inferno, né? Mas há ali na narrativa uma espécie de escape, né? E não digo que seja o único e que todo mundo tem que seguir aquele, né? Mas é uma possibilidade. E eu acho interessante que haja, porque há mesmo, né? E para nós não ficarmos nessa coisa um pouco denuncista de então não tem mais jeito, um pouco de fatalismo, né? E porque não é fatal mesmo, porque não é porque seja uma idealização, né? É porque não é fatal mesmo, dá para sair, né? Tem soluções para resolver um pouco aquela situação, aquele ambiente, sair daquele ambiente, mas não é um caminho fácil, né? Talvez não seja para todo mundo do mesmo jeito, mas tem um caminho. Acho interessante as limitações da imaginação de quem vive nesse ambiente, elas são dadas pela cultura no sentido antropológico dali de dentro. Isso é retratado no livro. Não tem leitura, não tem a tal da outra cultura, a música também costuma ser muito pobre, o máximo que pode chegar é um retrato da situação, como no Racionais, né? O mais elevado que se chega, e de resto é o quê? Televisão aberta. Hoje em dia o pessoal tem internet, o livro é prévio à internet, a smartphone, isso, né? Então talvez a coisa tenha mudado, certamente a coisa mudou, a internet facilita muita coisa que não dava para fazer há 25 anos. Mas fica ali uma limitação cultural pelo meio antropológico, né? Exato, não tem diferenças, né? E inclusive tem um retrato disso, da minha experiência também, de não ter referências nem na escola, que poderia ser, né? A escola poderia ser a escola, ou até o templo religioso poderia oferecer mais imaginação, mas não oferece, né? Eu vejo nessas igrejas neopentecostais, as pessoas falam muito de Bíblia, mas o conhecimento bíblico efetivo é muito pequeno. Exatamente. Né? Esse drama tem lá também, né? Do menino crescendo e ali com as suas angústias, suas dúvidas, e não encontra nem na escola nem na igreja quem pudesse saná-las. Ele não vai usar, sei lá, o rei Davi, ou o rei Salomão, ou o profeta Jeremias, ou sei lá mais quem como modelo, porque nessas narrativas também não estão presentes de modo... Não estão. As coisas são citadas assim, de modo assim esquemático, chapado, e com interpretações analfabéticas da coisa, como no caso do Adultério, lembra do Adultério? Sim, esse vídeo a gente ri porque a gente é ruim, mas é uma tragédia, né? Mas o nível é um pouco aquilo ali mesmo. Mas como que a gente vai contar ali com o amparo espiritual, intelectual, né, de pessoas com essas limitações? Eu lembro na minha experiência da escola, de ter ali uma vontade ali de ler, de conhecer um pouquinho, ouvir falar de uma obra ou de outra, e, não, quero
quero ir mais longe, quero conhecer, mas você não tem ninguém na escola que te... O Virgílio, você não está no inferno como condenado, você está fazendo um tour pelo inferno, mas não tem Virgílio ali para te levar, para te Exatamente, tirar com a mão. exatamente. De algum modo aparece na história alguém de fora que faz um pouco essas vezes, né? Na verdade, são algumas pessoas que vão aparecendo ali ao longo da história que fazem essas vezes de Virgílio, inclusive para dar consciência do sujeito que está no inferno, né? Porque o sujeito que está ali naquele ambiente não sabe que está. O Dante entrou no inferno sabendo, né? Ele viu a plaquinha lá, entrou no inferno. O sujeito que está lá nesse ambiente, ele não sabe que está. E acha que aquilo ali é o mundo normal, né? A normalidade humana, né? Humana. E realmente, as pessoas começam... Inclusive, tem uma dificuldade depois, inclusive quando a pessoa sai dali... Você vê esse caso de jogador de futebol, né? Que nasce nesse ambiente. Né? O sujeito custa ali para entender que... de adaptação, né, de aculturação no outro ambiente. A gente tem a história do Adriano Imperador, que preferiu a Vila Cruzeiro a Milão. Eu não quero morar em Milão, eu quero voltar para a Vila Cruzeiro. De certo modo, muito funcionário já. O personagem do irmão do protagonista, que é o rapaz que é artista, que toca pagode e tal, ele passa por isso, né? Ele não consegue se adaptar em outros ambientes sociais quando ele consegue uma namorada rica. Não dá, é muito diferente, né? As comidas são diferentes, as conversas são outras, o lazer é outro, e eles estão muito condicionados, a coisa está muito condicionada, e vira uma espécie de limite humano mesmo, né? De limites humanos, limites estéticos, limites morais, ideia de que é bom, do que é mal, do que é belo, do que é feio, né? E é muito difícil, tem que quebrar muitas coisas, né? Superar muitas coisas para realmente aquela coisa do sujeito, né? Eu saio da favela, mas a favela não sai de mim, né? E tem até esse jargão um pouco orgulhoso, né? Você vê cantores, jogadores de futebol, mas é por uma limitação mental mesmo. A ideia de que aquilo ali é o mundo, né? E você vê outras coisas e tudo de fora parece um pouco embaçado, um pouco nebuloso, um pouco falso, talvez, né? E o mundo real é aquilo. Esse outro mundo, se sente estrangeiro, exilado até. Exatamente. Outra coisa presente, que tem tudo a ver com famílias desestruturadas, né? Mostra no livro a erotização precoce. Né? Perfeito. Inclusive é citado o que todos nós vimos nos anos 90, né? Que era o bestiário da televisão aberta, né? Banheira do Gugu e afins. Comenta um pouco sobre isso. Outro drama, né? Terrível, uma coisa que desorienta completamente. Você tem um problema hoje, né? De os homens consumindo pornografia e afins de maneira completamente viciada e compulsiva, né? Compulsiva. E muitas meninas agora produzindo para esses homens, né? Com essa coisa de OnlyFans e afins, né? Você tem uma explosão disso, né? De muitas meninas, assim, encarando como possibilidade normal, né? Essa coisa eu vou entrar. Mas, de onde surgiram essas pessoas? Né? São filhos dos anos 90. Dessa coisa da banheira do Gugu, de que é uma possibilidade normal de lazer, uma pornografia leve, domingo à tarde, né? E essa coisa, você tem um problema ali na alma do sujeito, um problema moral, que reverbera num problema social. De volta nessa coisa da família, né? Como que essas pessoas depois, quais são as noções de família que um menino que nasceu e cresceu vendo pornografia, inclusive com a família, né? Não a pornografia aberta, talvez, né? Mas pelo menos essa coisa soft do domingo à tarde, dos programas, aquela coisa, vamos levar numa boa, é só brincadeira, vamos dançar na boquinha da garrafa, né? É com que depois o sujeito enxerga a ideia de compromisso, de relacionamento, né? Sem nenhuma noção de autocontrole, né? De continência. De continência, né? Para os dois lados, assim, do sujeito que quer consumir e da moça que vê vantagem em produzir para ele, para ganhar dinheiro, vai tirar alguma vantagem daquilo, né? Você tem os dois lados da coisa. É um cume, um ápice aí dessa coisa da revolução sexual, né?
E quem cresceu ali nos anos 80, 90, 2000, foi cobaia de um experimento ali, de uma coisa de vamos ver até onde vai, né? E todo mundo cresceu com essa ideia de que, né, esse tipo de entretenimento é lícito e bom até. Daí começa a surgir aquelas sexólogas que vão no Altas Horas, né, explicando como isso é bom, é normal, tem que fazer mesmo, ninguém tem que ficar Você já é lá. eu sou um pouco mais velho que você. Nos anos 80 já tinha isso. A Marta Suplicy estava o tempo inteiro na televisão, já era Né? uma coisa que já estava. Nos anos 90 que a coisa escancarou de vez. Outra coisa importante, interessante. O leitor vai olhar a capa, vai olhar a sinopse, e haja visto o que tem de literatura no Brasil contemporâneo, aí, das grandes editoras, vai achar que esse é um livro sobre racismo. Mais um livro aí denunciando racismo estrutural. E os episódios de racismo no livro, eles me parecem episódicos mesmo, episódios. Aparece pontual, rápidas passagens de situações de racismo, mas não uma coisa estrutural, de que está onipresente em todos os lugares, e é esse o círculo que se fecha sobre o personagem. Queria que você falasse um pouco. Não é um livro sobre racismo, não é um livro sobre a causa negra. Eu acho que há reflexões a serem feitas sobre esses temas. Eu estava pesquisando, iniciando pesquisas para um próximo romance, e eu fui começar a estudar um pouco, né? O romance vai ter a ver com crime organizado, e eu comecei a estudar a formação das principais quadrilhas, das principais gangues, né, do país, e eu notei alguns padrões ali de filhos de famílias desestruturadas, órfãos, né? E aí isso me levou à formação, então, do ambiente onde essas pessoas cresceram, são as periferias. E isso me levou ao problema, é um problema também delicadíssimo, que é da escravidão e do pós, né? Mas como que foi depois? O que aconteceu? Né? Como foi a integração desses escravos e assim por diante na sociedade? E eu me deparei com lendo Ordem e Progresso, do Gilberto Freire. Ordem e Progresso seria o terceiro ali da série, né? Você tem Casa Grande Senzala, aí Sobrados Mucamos e Ordem e Progresso, que já pega do Brasil ali no final do Império e começo da República, na virada. Né? E tem um capítulo em que o Gilberto Freire ele faz uma série de entrevistas por escrito. Né? Ele mandou a pergunta para um monte de gente. Né? E a pergunta tinha duas perguntas fundamentais, né? Uma era o que o sujeito achava da abolição, né? Isso aí, a pesquisa deve ter sido feita ali nos anos 30, 40. Então, era com pessoas que nasceram no final do século XIX, tinham visto um pouco essa transição, né? O que elas achavam, né? Foi legal, a abolição, tal. Em geral, salvo algumas exceções ali, em geral o pessoal concordava, né? Tem alguns que não, tem uma pessoa que não. Tem uma galera que não, tinha que manter o pessoal lá e tal. Mas, em geral, o pessoal concordava. Mas aí tinha uma segunda pergunta que era assim, mas você permitiria o casamento de alguém da sua família com um negro? Eram respostas, assim, negativas, mas, assim, não de jeito nenhum, pelo amor de Deus, seria um suplício, um sofrimento, seria terrível, né? E, assim, de figurões, né? De figurões da imprensa, gente rica, políticos, padres, né? Você tinha um consenso ali dessa coisa os escravos, assim, além de todo o sofrimento de todo o processo da escravidão, deram azar de quando eles foram afuiados, você tinha em voga aquelas ideias eugenistas, né? Bem na mesma época, Bem na mesma época. E a elite brasileira estava contaminada por esse negócio aí. Sim, já desde cedo. O Cris da Cunha já tinha essas coisas na cabeça, muita gente depois. Até o Jorge Amado. Né? O Drummond tinha, o Ranieri mostra no livro dele. Né? Eu não sabia. Então eles tinham essa ideia de um pouco de separação racial, de não poder juntar, de achar uma mestiçagem ideal, uma coisa meio laboratorial, assim, estranho, né? E lendo aquele depoimento, eu falei, cara, a formação ali, essa integração realmente do negro na sociedade foi pior do que eu imaginava, né? Os obstáculos, as dificuldades, né?
Isso tem muito a ver com a formação, então, das periferias, a marginalidade, essa marginalização, essa coisa acontece mesmo, são assuntos a serem debatidos, a serem levados a sério, né? Tem o pessoal, assim, o livro não tem esse apelo progressista, como você indicou, mas também não tem aquela posição que às vezes aparece na direita de negar, né? Não, assim, O Brasil é um caldeirão racial e ponto. tá tudo lindo, maravilhoso, estamos em harmonia. Veja, a própria obra do Gilberto Freire desmascara essa ideia, o mito da democracia racial, está tudo bem. Tem que ler a obra, né? Tem que ler a obra, exatamente. Né? Ele tinha uma certa posição ali no Casagrande Senzala, sobre certos aspectos, mas no desenrolar da obra, ele mostra, não, cara, isso aqui não é democracia. O pessoal das elites Mas ali... também não é a situação americana. E também não é a situação americana. Outro dia eu estava lendo... Outra formação, né? Outro processo histórico, e o pessoal está importando as soluções de lá, né? Exatamente. E esse é um problema do movimento negro, em geral. Eu estava lendo outro dia um artigo do João Baldo Ribeiro, na época que ele escreveu para o Estadão, falando exatamente disso. Porque, você tem um problema, né? Mas o pessoal quer resolver com medidas americanas, né? São totalmente assim, diferentes, o ambiente é outro, a história lá foi muito outra. O drama é outro. Assim, o drama do Brasil existe e tem que ser resolvido com soluções brasileiras, né? Pensadas. Então, eu acho que, voltando ali ao centro da pergunta, né? O livro não é sobre isso, mas é um retrato disso também, né? Dessa coisa um pouco de discriminação e o próprio fato dessas pessoas estarem naquele ambiente. Né? Quer dizer, esse ambiente periférico ali, em São Paulo, ele não é um ambiente assim de negros. Quer dizer, eu também ali na periferia de São Paulo era meio que minoria, né? Mas assim, são de pardos, né? Essa coisa do miscigenado, que foi um pouco Nordestino, tem filhos de nordestino de segunda geração, né? Exatamente. Então não está também lá o alemão e o italiano. Ou o português que veio e se deu bem, né? Existe mesmo uma coisa de predomínio racial nesse ambiente e tem uma causa histórica para isso, sim. Não adianta dizer que não e vamos mudar de assunto e vamos falar de outra coisa, né? Então não é uma obra de denúncia, porque eu não, assim, talvez eu possa fazer alguma coisa, não de denúncia, mas de avaliação crítica em ensaio, alguma coisa do tipo, né? Inclusive eu tenho ideia de escrever sobre isso, com base nessas coisas que eu tenho estudado. Mas ali não, tem episódios de racismo ali, né? Só que realmente são episódicos porque ali não era o problema. Naquele ambiente o problema não é esse, né? Sim, não estava sendo essa a barreira do personagem. Não é que nem o livro do Isaías Caminha, do Lima Barreto, que me parece que o problema era a raça mesmo. A raça que era que estava impedindo ele de conseguir um espaço na sociedade carioca ali no começo do século XX. Ali o personagem está lutando contra outros problemas, né? Um problema de falta Era um pouco mais embaixo ainda a coisa. Falta de instrução, limitação do imaginário, você está falando de outra coisa, né? Violência doméstica. Violência doméstica, violência do narcotráfico, não era uma coisa que não existia no começo do século XX, né? O sujeito no Lima Barreto não teve esse problema. O Lima Barreto teve outros problemas, mas não tinha narcotráfico na esquina da casa dele. Exatamente. Esse é um problema, né? E ali o personagem ele lida com esses problemas, né, raciais, ele vai percebendo, tem aquela menção ao carrossel, enfim, não vou contar. Mas ele tem aquele problema no ambiente mais imediato da família e os círculos vão crescendo ali, né? Tem problemas na escola, e depois no bairro como um todo, porque você tem esse ambiente de crime organizado, de certo modo ele se mete com isso, né? De maneira um pouco indireta. Depois, assim, no último ciclo tem um problema com a justiça, então são círculos, né, concêntricos de problemas, e o racial não é um dos importantes ali, né? Não é, embora exista, não é. Né? Qual reação você acha que os leitores vão ter? O que você imagina? Olha, estou muito curioso.
Eu não sei. Eu fiquei bastante tempo no texto, né? Então estou um pouco viciado. Eu tenho as minhas opiniões ali e não sei. Eu tô curioso para saber como que as pessoas vão encarar. Outro dia conversando com um amigo, inclusive da editora, né? Ele leu e disse que achou coisa brutal, né? Falei, será que eu não achei? Será que eu sou um sociopata? Assim? Eu não achei a coisa Não, não tão. achei brutal. Eu achei leve, sinceramente, eu achei leve. A palavra comédia é pegada no. Tem a brutalidade, mas não despertou em mim, pelo menos, sensações assim de. Ela é mitigada, né? Mas assim, Ele... eu tô curioso para ver que o pessoal vai achar. Eu tenho, né, certas opiniões, né? Eu não imagino, né? Como os diferentes leitores de ambientes diferentes, né? Porque né, o sujeito que talvez tenha um ambiente social parecido vai se né, identificar com isso, com aquilo, e talvez goste por isso. Talvez alguém de um ambiente de fora olhe assim com aquela curiosidade de, né? Nossa, existe isso, é assim que funciona, interessante, né? Eu quero que os leitores contem aí, tô curioso. Próximo projeto, você já adiantou um pouquinho, fala o máximo que você puder sem revelar muita coisa. Próximo livro que você já está escrevendo aí. O que eu posso dizer é que o personagem, o protagonista, sai desse daí. Sai de uma negra comédia. Posso dizer quem é o personagem ou não? Pode, Melhor não. pode. É porque é um lateral, não é um personagem principal, né? Porque não dá Tem, muito um, spoiler sobre esse livro. Né? tem uma pitadinha ali de descrição de PCC, de crime organizado nesses ambientes, né? De como que eles atuam ali. E o dono da boca ali, o disciplina da favela, que é o sujeito encarregado de manter a ordem e controlar o negócio, ele vai ser desenvolvido num outro romance. Né? Ele vai crescendo um pouco na escala do crime organizado. E a partir dele ali, a tentativa é descrever um destino que me parece ser do país, que é o de se tornar um narco-estado. Né? Já somos, de certo modo, né? Em certos lugares, você tem ali, em certas cidades nordestinas ou certas regiões do Rio de Janeiro, em que a companhia de telefonia tem que ser do crime organizado. Hoje mesmo eu vi um vídeo no YouTube dizendo que o crime organizado no Rio de Janeiro estava expulsando as operadoras de internet e pegando para ela. Isso. Né? Então a coisa está escalando e parece ser um futuro um pouco inevitável de que o Brasil fique mais ou menos. Provavelmente. Se o Brasil tiver futuro a isso, tem que ser, fazendo um comentário nosso não extra-literário, eu estou lendo um livro sobre história da arte, história medieval, ao redor do ano 1000, se chama o ano 1000. E ali cita os vikings, né? Como que os povos escandinavos pararam as suas invasões quando se converteram. Não houve uma vitória militar sobre eles, né? A Europa Ocidental jamais conseguiu vencer nem os húngaros e nem os vikings. Eles tiveram que ser convertidos. Talvez seja essa a saída para o narcotráfico. Tem no Rio de Janeiro Vai dar aquela. para vencê-los militarmente e convertê-los, então, quem sabe? Amansá-los, Exatamente. Mas você tem no Rio domesticá-los. de Janeiro aqueles fenômenos, né, dos traficantes cristãos, né? Tem o Morro de Israel lá, mais ou menos assim o nome, que é um sujeito que Olha, eu mistura. consigo imaginar esse tipo de síntese maluca tendo acontecido, não lhe respeito, mas em períodos da Idade Média, em situações fronteiriças, Sim, bárbaros, né? sim. Interpretações bizarras do cristianismo em fusão com as crenças pagãs deles. E É mais ou menos injustificativa isso. aos comportamentos violentos e tudo mais. Né? E lá no Rio de Janeiro já está acontecendo mesmo, assim, de maneira bastante oficial. Você tem um morro lá que é isso, né? O sujeito que a bandeira lá é uma bandeira de Israel, os sujeitos são a tropa de Arão, o nome da quadrilha, a tropa de Arão, e que se auto-justificam, né? Lendo ali o Antigo Testamento. Mas afora essas sínteses malucas, eu acho que assim a coisa está caminhando para você ter uma expansão cada vez mais ampla do crime organizado em todos os ambientes ali da sociedade, né? Desde o sujeito ali do posto de gasolina, o dono do restaurante,
aí, sei lá, um juiz, o governador, e você não tem escapatória. Conquistarem o país. Né? É muito dinheiro, né? E no Brasil, o dinheiro, você tem esse problema, né? O problema da facilidade de comprar as pessoas, né? Então, o livro vai ser sobre isso. Lembrete final, então, para o pessoal que chegou até aqui, para curtir e compartilhar esse vídeo, e se inscrever no canal, e comprar o livro do Fábio, Uma Negra Comédia. Eu disse, está na livrariadanube.com.br, vou colocar o link aqui na descrição. Tem na Amazon e livrarias físicas. Eu peço para o pessoal para que compre o livro nos primeiros 90 dias, não deixe para depois. Tem muita gente que se interessa e deixa para depois. É importante comprar primeiro para ajudar no sucesso do livro. Se nós tivermos bastante compra em pouco espaço, isso sinaliza para as distribuidoras e para os livreiros de que o livro vale a pena ser reposto e dar atenção para ele. Então não deixa para depois, não. Compra antes, aí ajuda a fazer desse livro um sucesso dentro dos nossos parâmetros de sucesso, mas que são crescentes. Os livros da editora têm vendido cada vez mais, ano após ano. Considerações finais aí, Fábio? Ixi, já está 1 hora conversando. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a editora, a parceria. O trabalho editorial, o livro foi muito bom, né? O Diogo sempre lê os livros com bastante atenção, com bastante cuidado, faz ali suas considerações, apontamentos, né? E ele sugeriu mudanças bem importantes no enredo e defeitos de estilo que tinha. Então, o resultado final, né, também é muito na conta do editor. Isso é muito bom, né? Nós temos assim, editores realmente preocupados com o livro, não só com fazê-lo e vendê-lo, né? Mas com a qualidade, com o resultado, né? É um escritor, né? Que tá fazendo, tá tocando a coisa, então entende que o importante não é só o produto ali, né, comercialmente viável, mas a qualidade literária é o que mais importa, todo o resto é secundário, né? Exatamente, é pelo que a gente quer fazer, né? Todo mundo já mais ou menos admite a possibilidade de não ser um popstar literário, e a missão de escrever literatura porque é importante, porque temos alguma vocação, um chamado para isso. Numa época muito difícil para escrever literatura, no sentido de público leitor, de debate literário, um pouco isolado, né? São grupos ali que se reúnem e vão se incentivando sem um apoio da cultura geral. Mas é muito importante que nós estejamos fazendo isso, e é muito importante que o Diogo esteja fazendo isso sendo um escritor, entendendo a importância e colaborando com a execução, né, o resultado final de todas as obras que saem pela Danube. Né? Então, agradecer mais uma vez a parceria, a amizade, as conversas muito boas, e pedir pro pessoal aí, né, comprar, e mais que comprar, conversar, né, conversar sobre o livro, dizer, dar as impressões, o escritor fica bastante curioso para saber como as pessoas vão ler a coisa. Né? Então, leiam, comentem, compartilhem aí, divulguem, a coisa, né, para essa nossa pequena iniciativa aí ainda, né, ganhar cada vez mais público. Então é isso. Valeu, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação e até a próxima.